Irmãos e irmãs, desejamos a todos muita paz, rogando a Jesus que derrame suas bênçãos sobre todos nós. Embora Allan Kardec, que todos sabemos, codificador da doutrina espírita, tenha sempre, de certa forma, menosprezado o papel que desempenhou no processo de formação da doutrina espírita, em função da modéstia, da humildade que o caracterizava e que é próprio das grandes almas, a verdade é que, sem esta figura ímpar, que o futuro lhe fará justiça, porque é um tanto apagada, uma figura um tanto apagada, um tanto desconhecida pelo mundo acadêmico, pelo mundo do conhecimento de uma forma geral, a verdade é que, sem essa figura ímpar, não haveria a doutrina espírita, ao menos da forma como nós a conhecemos, da forma como nós a entendemos. Porque o próprio termo que designa a doutrina que nos abriga, espiritismo ou doutrina espírita, foi um neologismo, um termo novo, elaborado por Allan Kardec para caracterizar a doutrina que tinha como princípio as relações do mundo visível com o mundo invisível, do mundo material com o mundo espiritual. Então ele criou este termo espiritismo. Às vezes, por ignorância nossa, falamos em espiritismo kardecista. Isso é uma redundância, é incorreto, porque não existe outro espiritismo que não seja aquele codificado por Kardec. Então, o espiritismo só existe um. Não é necessário agregar-lhe um outro nome, um outro designativo como o kardecismo. Como é do conhecimento de todos, no mês de abril, 18 de abril, mais precisamente, completaram-se 152 anos da publicação de O Livro dos Espíritos. Foi uma obra organizada por Allan Kardec e que deu início, deu origem à doutrina espírita. E a nossa proposta na noite de hoje, dentro do tempo que nos cabe, se conseguirmos, é tentar entender um pouco como foi a iniciação de Allan Kardec no mundo da fenomenologia espírita e como surgiu o Livro dos Espíritos. Para começar, gostaríamos de afirmar que Allan Kardec é um pseudônimo, é um nome fictício, adotado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nasceu em Lyon no ano de 1804, no seio de uma família que tinha uma larga tradição na magistratura, no estudo das leis, e também do magistério. Sua mãe era professora. E era uma família relativamente abastada, que vai mandá-lo estudar em Yverdun. Lyon fica na França. Mandam-o estudar em Yverdun, que ficava na Suíça, num instituto que era um instituto de ponta, o que de melhor existia na área da educação, na área da formação infanto-juvenil na época, que era um instituto coordenado pelo célebre educador João Henrique Pestalozzi, que tinha uma concepção de educação bastante avançada para a época. E lá ele vai se formar dentro de um espírito de liberdade, influenciado ainda pelos ideais da Revolução Francesa, de igualdade, fraternidade, liberdade, e vai ter oportunidade de penetrar no mundo do conhecimento e vai se tornar um dos principais discípulos de Pestalozzi. Mais tarde ele volta para a França e vai ser um dos introdutores do método pestalozziano na França, sobretudo em Paris, onde irá radicar-se com a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet. E ali vai desempenhar a sua função no campo do magistério. Vai ser um célebre professor, vai trabalhar em inúmeros liceus, vai fundar cursos de astronomia,
química, fisiologia em sua própria residência, todos gratuitos, e vai escrever inúmeras obras de caráter didático. Uma gramática da língua francesa, um quadro mnemônico dos principais reinados, das principais dinastias francesas, desde a dinastia merovingia até a dinastia derrubada pelos revolucionários de 1789, em que apresentava ali os principais acontecimentos da história francesa, da história da França. Vai criar inúmeras obras de matemática, no campo da aritmética, da álgebra e da geometria, em que vai se celebrizar. Suas obras vão ser muito procuradas por pais, por mães, por professores da época, em função da sua praticidade e do auxílio que prestavam ao ensino, principalmente da matemática. E ele vai se destacar nesta área. E mais tarde, quando ele trava contato com os fenômenos espíritas, ele vai obter a revelação de que teria sido um sacerdote druida, que teria vivido no primeiro século antes de Cristo, na região das Galhas, mesma região que é a atual França, corresponde mais ou menos à atual França. E os druidas e os gauleses foram conquistados pelos romanos, sobretudo sob a ação de Júlio César, que ao invadir a Gália vai escrever um relato sobre a sua campanha bélica chamada de Belo Gálico, né? A invasão, a guerra da Gália. E neste livro, Júlio César descreve toda a campanha de conquista sobre os gauleses. É um livro que revela o seu gênio militar, com destaque no campo da estratégia, e no qual ele destina 2 páginas para falar dos druidas, para falar das doutrinas religiosas dos gauleses, na qual ele cita a doutrina das vidas sucessivas, da reencarnação, que se tornaria um dos princípios fundamentais da doutrina nascitura, da doutrina nascente, o Espiritismo, no qual ele desempenharia um papel muito importante como codificador, organizador desta doutrina. Então a ideia da reencarnação já estava circulando pelo solo francês, né? E esse espírito revela então que ele teria sido um sacerdote druida chamado Allan Kardec, que ele vai, nome este que ele vai utilizar para assinar as obras que ele passaria a publicar enquanto arauto, enquanto codificador de uma nova doutrina, para fazer distinção das obras que ele havia publicado enquanto professor, enquanto livre pensador, enquanto educador. Por isso ele usa esse pseudônimo, esse nome fictício, Allan Kardec. Mais tarde, por volta do século XIII, na mesma França, vai se destacar uma dissidência religiosa do catolicismo que ficou conhecida como cátaros ou albigenses, mais para o sul da França e norte da Itália. E essa doutrina foi duramente perseguida pela Igreja Católica, que recém havia instituído a Inquisição, e vão, de certa forma, exterminar todos os adeptos desta doutrina. Algo guardado às proporções semelhante ao que fizeram com os Múquer no século XIX aqui em Sapiranga. Então, os albigenses e os cátaros foram perseguidos, sobretudo, porque alimentavam a ideia da reencarnação. Então, essa ideia estava presente ali na França e foi, durante muitos momentos da história daquele país, sufocado. E emergiu à tona no século XIX, quando Allan Kardec, que inicialmente era contrário a esta ideia de que cada ser humano possui muitas vidas, cada ser humano é um espírito que possui muitas existências na Terra ou em outros planos, em outros mundos, Allan Kardec vai
manifestar uma certa ojeriza, uma certa aversão a essa ideia, mas vai convencer-se acerca da realidade da mesma mais tarde. E a coloca como um dos pilares, um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Quando, um pouco antes de desencarnar, ele desencarna em 1869, deixando as obras basilares, a Revista Espírita e algumas obras complementares, um pouco antes de desencarnar, ele escreve um livro que não foi publicado, chamado Previsões Concernentes ao Espiritismo, e que era iniciado por um breve histórico do Espiritismo. O primeiro capítulo desse livro intitula-se Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, onde ele descreve como ele conheceu os fenômenos espíritas, como ele participou das primeiras sessões e como ele produziu o Livro dos Espíritos. E esta obra, mais tarde, junto com outros manuscritos do mestre, com outros manuscritos de Kardec, foram compilados por P.G. Lemarie, que foi um dos continuadores de Kardec, foi um dos que continuou publicando a Revista Espírita após o decesso, após o desenlace de Allan Kardec, e só em 1890, Allan Kardec desencarnou em 1869, só em 1890, depois do período que a França já havia participado da Guerra Franco-Prussiana, de inúmeras revoltas de caráter até mesmo republicano e até mesmo socialista, é que P.G. Lemarie vai publicar o livro que nós conhecemos como Obras Póstumas, e que inclui este manuscrito de Kardec, do qual nós extraímos alguns excertos, alguns trechos, que explicam pelo próprio Kardec como ele travou conhecimento com a doutrina espírita, com a fenomenologia espírita, da qual nasceu, através do seu labor intelectual, a doutrina espírita. É importante sempre frisar que a doutrina espírita é produto de um momento histórico bem determinado, que é a segunda metade do século XIX, quando Allan Kardec a codifica. A doutrina espírita nasce com o Livro dos Espíritos. Não existia nem o termo espiritismo antes da publicação deste livro. Chamava-se os fenômenos espíritas de novo espiritualismo, como é um nome com o qual essa doutrina é conhecida nos países anglo-saxões, como a Inglaterra e os Estados Unidos. New Spiritualism, novo espiritualismo. E este livro, então, marca o início da doutrina espírita. Agora, os fenômenos espíritas, as crenças espíritas, as ideias espíritas, são de todos os tempos e lugares. Nós encontramos desde os tempos pré-históricos até a atualidade. Muitas religiões cristãs que condenam o espiritismo adotam muitas práticas espíritas em seus cultos. Esses dias estava assistindo pela TV um programa de uma seita evangélica X, e eles estavam fazendo um trabalho que na Casa Espírita nós chamamos de desobsessão. Praticamente o mesmo trabalho, só que feito de outra forma. Então as crenças, os fenômenos, as ideias espíritas são de todos os tempos e lugares. São universais. O próprio Kardec reconhece isso em inúmeras obras da codificação, e ele aponta que na gênese de todas as religiões, passadas e presentes, encontra-se na base das mesmas os fenômenos espíritas. Apenas para citar o judaísmo, do qual surgiu o cristianismo, no Gênesis nós temos Moisés recebendo no Sinai do mundo invisível o decálogo, os 10 mandamentos. Um fenômeno espírita, um fenômeno mediúnico, mas que ficou durante muito tempo relegado ao miraculoso, ao sobrenatural. Não existe. O milagroso, o sobrenatural, é apenas o desconhecimento que se tem
das leis universais que regem as coisas que ainda não se conhecem. Então vamos passar para estes excertos tirados desse manuscrito, Minha Iniciação no Espiritismo. O primeiro contato que Allan Kardec teve com os fenômenos espíritas, ou na verdade a primeira vez que ele ouviu falar nos fenômenos espíritas, foi através de um amigo seu chamado Fortier, no ano de 1854. E neste encontro, que Kardec era um magnetizador, era uma doutrina e uma prática que estava muito difundida na França e que vai gerar mais tarde a doutrina do hipnotismo e da qual vai surgir importantes doutrinas psicológicas, como a própria psicanálise. Então, Allan Kardec era um magnetizador, ele estudou isso durante grande parte da sua vida, conhecia os seus princípios. E o Sr. Fortier era um magnetizador também. Então, eles se encontram e o Sr. Fortier afirma para ele: sabeis a singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que não são somente os indivíduos que se magnetizam, mas as mesas que se fazem girar e caminhar à vontade. Allan Kardec, que era muito lógico, Camille Flammarion, que vai escrever, que vai redigir um discurso em sua homenagem quando ele desencarna e é sepultado no cemitério de Père-Lachaise, durante as exéquias, Camille Flammarion lê esse discurso onde ele denomina Allan Kardec como sendo bom senso encarnado. Então Kardec era, acima de tudo, muito lógico. Ele colocava o raciocínio acima da fé. Daí a sua síntese brilhante de fé raciocinada para o Espiritismo. Fé verdadeira só é aquela que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ele coloca essa afirmação, que ele mesmo redigiu, no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vai responder da seguinte forma: é muito singular, com efeito, mas, a rigor, isso não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode muito bem agir sobre os corpos inertes e fazê-los mover. Então, Allan Kardec, raciocinando, ponderando sobre esse comentário de Fortier, não nega o fenômeno, reconhece a sua possibilidade, a das mesas que giram. No entanto, alguns meses depois, ainda no ano de 1854, Allan Kardec reencontra o Sr. Fortier. E este surpreso lhe diz: eis que é muito mais extraordinário. Não só se faz a mesa girar magnetizando-a, mas a faz falar. Interrogada, ela responde. Aí, Allan Kardec não aceita essa colocação. E olha o que ele responde: isto é uma outra questão. Crerei nisso quando vir. E quando se me tiver provado que uma mesa tem um cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa se tornar sonâmbula. Até lá, permiti-me nisso não ver senão uma história de fazer dormir. Então ele era um livre pensador. E ele não aceita esta história, esta afirmação que o Sr. Fortier está trazendo, que as mesas se giram, se põem em movimento sozinhas e que dão respostas inteligentes às questões propostas. Seguindo. O pensamento de Kardec, então, frente a esta colocação do Sr. Fortier. Este raciocínio era lógico. Eu concebia a possibilidade de movimento por uma força mecânica, mas, ignorando a causa e a lei do fenômeno, parecia-me absurdo atribuir inteligência a uma coisa puramente material. Estava na posição dos incrédulos de nossos dias, que negam porque não veem senão um fato do qual não se dão conta. Ele afirma, linhas abaixo: a ideia de uma mesa falante não entrava ainda no meu cérebro. Então ele manifesta
esse pensamento de criticidade em relação aos fenômenos mediúnicos que ocorriam através do que se convencionou chamar dança das mesas ou mesa girante, que se tornou febre em Paris. A Paris da década de 50, do século XIX, se tomou de um verdadeiro furor, uma busca ansiosa por esse tipo de manifestação. Era muito comum na época os saraus literários que ocorriam nas altas classes, em que as pessoas se reuniam, as pessoas com certo grau de instrução, de cultura, que era muito raro nessa época, né? A gente está na segunda metade do século XIX, segunda fase da Revolução Industrial. As condições de trabalho eram subhumanas em todo o mundo, principalmente, inclusive na Europa, na França e na Inglaterra. Se explorava o trabalho feminino, explorava o trabalho infantil. As jornadas de trabalho eram muito longas e não eram quaisquer pessoas que dispunham de tempo, então, para se ocupar desses fenômenos. Então, o Espiritismo foi um movimento que, a princípio, teve um certo elitismo, porque ele começou por essas altas classes, porque elas que tinham tempo de sobra para discutirem as ideias socialistas, as ideias filosóficas, as ideias literárias que estavam em curso na época. Victor Hugo, principal escritor francês desta época, um dos principais representantes da corrente literária dita romantismo, vai se interessar por estes fenômenos e vai dialogar com os espíritos através das chamadas mesas girantes, para fazermos uma ideia, uma pálida ideia da dimensão que esses fenômenos assumiram na França e principalmente na Paris, então. Então, em cada sarau literário, logo após algumas discussões das matérias saídas nos jornais, nos periódicos, da última obra literária que havia sido publicada, se ocupavam destas experiências de mesa girante. Mas com um caráter frívolo, era uma brincadeira, um divertimento, era um passatempo para eles. E é quando Allan Kardec ouve, então, através desse amigo, falar pela primeira vez desses fenômenos. Allan Kardec reencontra, no ano seguinte, 1855, um outro amigo de mais de 25 anos, também magnetizador, o Sr. Carlotti, que, como Napoleão Bonaparte, também era corso, sendo dotado de um caráter enérgico e apaixonado pelas ideias novas, o que Kardec registra. No começo de 1855, encontrei o Sr. Carlotti, um amigo de 25 anos, que me entreteve com esses fenômenos durante quase 1 hora, com o entusiasmo que impunha em todas as ideias novas. Desconfiava de sua exaltação. Gostaríamos de sublinhar essa afirmação de Kardec. Desconfiava de sua exaltação. Então, antes de ficar impressionado com a narrativa dos novos fenômenos, Allan Kardec ficou mais reticente, mais ponderado. A sua dúvida aumentou. Foi o primeiro que me falou da intervenção dos espíritos, através das mesas girantes, e me contou tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencer, aumentou as minhas dúvidas. E o Sr. Carlotti termina dizendo: um dia sereis um dos nossos, ao que Kardec polida educadamente redargue: não digo que não, veremos isso mais tarde. Mas ele era muito ponderado, ele tinha os pés no chão, tinha um pensamento muito firme e não se deixava levar nem pelo fanatismo, nem pelo entusiasmo, né? Pelo fanatismo, pelo entusiasmo e nem pela descrença. Ele se mantém na posição da dúvida. Né? Parece até que era conhecedor da doutrina budista, né? De seguir o caminho do meio, o equilíbrio. Seguindo, Allan Kardec aceita o convite do Sr. Roger para participar na casa de uma sonâmbula que ele magnetizava, chamada Madame Roger, em que ela mergulhava num estado de inconsciência, de transe sonambúlico,
e experimentava um estado alterado de consciência e via coisas que no momento normal não via. Identificava as doenças das pessoas, prescrevia algum remédio para as mesas, etc. Isso que ocorre nessas sessões de magnetismo. Além de efetuar-se curas através do fluido magnético, que é algo parecido com o que nós fazemos nas casas espíritas atualmente, que nós chamamos de fluidoterapia, que é a transfusão de energias anímicas e espirituais para os pacientes, para aqueles que recorrem à fluidoterapia, ao passo. Então era mais ou menos isso que ocorria. Então Allan Kardec escreve: pelo mesmo mês de maio de 1855, me encontrei na casa da sonâmbula senhora Roger, com o senhor Portier, seu magnetizador. Encontrei ali o senhor Patier e a senhora de Plaine-Maison, que me falaram desses fenômenos no mesmo sentido do senhor Carlotti, mas num outro tom. Observem, o senhor Carlotti havia falado com entusiasmo daqueles fenômenos, que alimentaram ainda mais a dúvida que Allan Kardec tinha em relação aos mesmos. O senhor Patier e a senhora Plaine-Maison lhe falaram dos mesmos fenômenos, mas com outro tom, mais sóbrio, mais lúcido, mais firme. O senhor Patier era um funcionário público, de uma certa idade, homem muito instruído, de um caráter sério, frio e calmo. Sua linguagem firme, isenta de todo entusiasmo, fez sobre mim uma viva impressão e, quando me ofereceu para assistir às experiências que ocorriam na casa da senhora de Plaine-Maison, na rua Grange Batelier, número 18, aceitei prontamente. O encontro foi marcado para a terça-feira seguinte, às 8 horas da noite. E Allan Kardec comparece esse encontro. E é a primeira vez que ele verifica pessoalmente o fenômeno e lhe reconhece a autenticidade. Afirma Kardec: foi lá pela primeira vez na casa da senhora de Plaine-Maison, ela mesma servia de medianeira, que foi testemunha do fenômeno das mesas girantes, e isso em condições tais que não me era mais possível a dúvida. Vi também algumas tentativas muito imperfeitas de escrita medianímica sobre uma ardósia, com a ajuda de uma cesta. A ardósia é um tipo de pedra que eles utilizavam antigamente para fazer aquelas lousas que eram usadas nas escolas de 1900 antigamente. E a cesta era uma cesta normal a qual se adaptavam uma espécie de lápis para escrever sobre essa ardósia. Então os médiuns, geralmente mais de um, depositavam as suas mãos sobre essa cesta e ela, impulsionada pelas entidades espirituais, passava a traçar caracteres sobre a ardósia. As minhas ideias, continua afirmando Kardec, estavam longe de ser detidas, mas havia ali um fato que deveria ter uma causa. Entrevi, sob essas futilidades aparentes e a espécie de jogo que se fazia desses fenômenos, alguma coisa de séria, e como a revelação de uma nova lei que me prometia aprofundar. Então, o que eles faziam na época com as mesas girantes é o mesmo que se faz hoje com o jogo do copo, com o tabuleiro ou Ouija, que é muito comum nos Estados Unidos. Tem até um filme protagonizado pelo ator Harrison Ford, creio que o nome é Revelação, em que é um suspense, um filme forte. Mas a mulher passa a sofrer influências espirituais e ela vai até uma livraria e compra esse tabulário Ouija, que tem todo o alfabeto desenhado, tem alguns ponteiros e através deles os espíritos se manifestam. É muito interessante, a título de curiosidade. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Muitas pessoas adquirem esse tabuleiro e fazem uma verdadeira brincadeira, com uma coisa muito séria, que é a comunicação com o mundo espiritual. E é esse tipo de contato com o mundo espiritual que o Antigo Testamento lança as suas proibições, é a necromancia.
o contato com os mortos com finalidades fúteis, frívolas, sem o respeito que se lhes deve. Quando alguns católicos, alguns protestantes se arvoram em dizer que o Antigo Testamento, principalmente o Número, Deuteronômio, Levítico, condenam o contato com o mundo espiritual, com o mundo dos mortos, esses livros condenam nesse contexto da necromancia, o comércio nefando com a espiritualidade. Né? Isso que às vezes a gente vê nas encruzilhadas também. Isso é a necromancia. Né? É o contato equivocado com o mundo espiritual. Uma relação promíscua com o mundo espiritual. Uma relação desrespeitosa com o mundo espiritual. É isso que o Antigo Testamento condena. Tá? Então, essas mesas girantes é o mesmo jogo do copo que as nossas crianças nas escolas gostam muito de fazer, às vezes usando um compasso, etc. Então, aqui nós temos duas imagens, né, que mostram como ocorriam essas sessões. Utilizava-se preferencialmente esse tipo de mesa, que era a mesa pé de galo, que era uma mesa pequena, formada apenas por uma haste que se abria num tripé. E geralmente 2 médiuns, né, depositavam suas mãos sobre ela e ela começava a se mover. E geralmente manifestava a presença espiritual através de pancadas, convencionando geralmente uma pancada para sim, 2 pancadas para não, ou várias pancadas sucessivas para indicar o número de ordem da letra do alfabeto, conseguindo desta forma uma comunicação mais elaborada com o mundo espiritual, formando já frases, parágrafos, às vezes até textos. Só que era um processo muito lento, muito moroso. Mas o primeiro encontro que Allan Kardec tem com esses fenômenos é assim, eram mesas que se moviam e a tentativa de escrita na ardósia que ele descreve. Na casa da família, na casa da senhora de Flainé-Maison, Allan Kardec vai conhecer uma família, a família Baudin, da qual Allan Kardec vai se tornar muito íntimo, vai ser convidado a participar das sessões que também lá eram organizadas, na rua Rochecoart, e na qual serviam de medianeiras, de médiums, 2 meninas, 2 adolescentes, 2 jovens, Caroline e Juliette, respectivamente, uma com 14 anos, outra com 16 anos. E lá se utilizava a cesta dita peão, na qual as 2 meninas, ao mesmo tempo, colocavam as mãos sobre essa cesta e ela traçava os caracteres. E Allan Kardec sublinha a importância desse tipo de manifestação, que solidificaram nele a crença na autenticidade do fenômeno. Ele fala ali, então, que essas reuniões, logo abaixo, né, essas reuniões eram bastante numerosas, além dos habituais, ali se admitia sem dificuldade a quem pedisse. As 2 médiuns eram as senhoritas Baudin, que escreviam sobre uma ardósia com a ajuda de uma cesta, dita peão. Esse modo, que exige o concurso de 2 pessoas, excluía toda a possibilidade de participação das ideias do médium, porque não teriam as 2 ao mesmo tempo como coordenar os movimentos para traçar os caracteres sobre a ardósia. Era uma cesta normal, plana, na qual, no meio da qual havia uma espécie de lápis, e uma apoiava as mãos de um lado, a outra apoiava as mãos do outro, e traçava os caracteres sobre a ardósia. Seguindo. Ali, vi comunicações seguidas, respostas dadas às perguntas propostas, algumas vezes mesmo a perguntas mentais que acusavam, de maneira evidente, a intervenção de uma inteligência estranha. Allan Kardec era poliglota, ele falava vários idiomas, entre eles o alemão, que ele aprendera em Verdun, que era uma das línguas, era e é até hoje uma das línguas faladas na Suíça. E numa dessas sessões, na casa da família Baudin,
ele formula uma questão mental em alemão, ele pensa em alemão, e ele recebe, através da sexta peão, que era algo parecido com esta imagem aqui, guardadas as diferenças, né? Era mais ou menos semelhante àquilo ali, e ele recebe por esse processo a resposta em alemão. Ele não chega a formular a pergunta verbalmente, ele só pensa, repetimos, ele só pensa em alemão, e instantaneamente ele recebe a resposta em alemão, que era um idioma desconhecido das duas meninas, que não tinham uma formação intelectual muito elaborada, e eram adolescentes. Né? E ele recebe ali a resposta. E todos esses elementos vai consolidando a sua crença na autenticidade desses fenômenos. E ele vai receber as perguntas que ele vai passar a formular, respostas muito elaboradas de um cunho filosófico, além da capacidade cognitiva intelectual das senhoritas Baudin. Repetindo, uma tinha 14 e outra tinha 16 anos. Por exemplo, uma das perguntas que ele formula: que é Deus? Ele recebe a seguinte resposta: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É uma resposta concisa, pequena, mas dotada de uma profundidade inigualável. E é a questão que inaugura o Livro dos Espíritos, é a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Aqui ao lado, a título de ilustração, há uma seção, também envolvendo uma mesa, com uma célebre médium que viveu no final do século XIX, início do século XX, e que foi talvez uma das médiums que mais foram pesquisadas pelos cientistas. Ela é um mártir da mediunidade. Ela foi, inclusive, torturada nos laboratórios em função das experiências que os cientistas a submeteram para ter um certo controle sobre as manifestações. Eusápia Paladino. E aí nós vemos a mesa, então, se erguendo do chão. Eu coloquei apenas a título de ilustração. Só a vida dela merecia uma colocação, uma palestra à parte. Sessões na casa da família Baudin. Escreve Kardec. Foi lá que fiz os meus primeiros estudos sérios de espiritismo. Menos ainda pela revelação do que pela observação. Apliquei a essa nova ciência. Observem que ele não vê o espiritismo como uma religião, ele vê como uma ciência. Apliquei a essa nova ciência, como fizera até então, o método da experimentação, que era o método científico por excelência utilizado no século XIX, que é o século no qual nascem as principais ciências que seguirão seu curso de desenvolvimento no século XX e prosseguem agora no século XXI. Jamais ocasionei teorias pré-concebidas. Ele nunca imaginou ideias de antemão para explicar os fenômenos que ele observava. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências. Dos efeitos procurava remontar as causas, pela dedução e o encadeamento lógico dos fatos, não admitindo uma explicação como válida, senão quando podia resolver todas as dificuldades da questão. Compreendi, desde logo, a seriedade da exploração que iria empreender. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema, tão obscuro e tão controverso, do passado e do futuro da humanidade. A solução do que havia procurado toda a minha vida. Era, em uma palavra, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Seria preciso, pois, agir com circunspecção e não levianamente, ser positivo e não idealista, para não se deixar iludir. Aí nós vemos o preparo intelectual de Allan Kardec para a codificação da doutrina espírita. E ele vê no espiritismo uma revolução na ordem das ideias, das crenças. E é uma revolução silenciosa que está se operando desde a publicação do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, que marca o início de uma nova era para a humanidade. A era do Espírito, a era marcada pela busca das coisas espirituais.
e que nós temos o privilégio de viver num momento fantástico, fabuloso desta busca, em que, a par com a onda de violência que todos vivenciamos e com as crises generalizadas, nós vemos, como em nenhum outro momento da história, uma ânsia, uma procura, uma busca muito grande pelas coisas espirituais. Não é à toa que as casas espíritas estão cheias, que as igrejas estão abarrotadas, que as pessoas estão buscando as coisas de dentro, as coisas do seu ser espiritual. E Allan Kardec vê nas manifestações espíritas a aurora dessa busca. E a Revolução Espírita é diferente de todas as revoluções que ocorreram na face da Terra e que não criaram os modelos ideais aos quais se predispuseram, aos quais se proporam. Porque é uma revolução que, diferente daquelas que ocorreram de fora para dentro, estas ocorrem, a Revolução Espírita, de dentro para fora. E por isso será eficaz. Por isso funcionará, por isso dará certo. Seguindo. Allan Kardec, então, vai passar para a sua própria informação a formular em casa, no silêncio da meditação, algumas questões que ele preparava para propor aos espíritos nos dias em que eles realizavam as sessões na casa da família Baudin através das duas meninas. As sessões na casa do Sr. Baudin não tiveram até então objetivo determinado. Ali se manifestava um espírito intitulado Zéfiro, que vai revelar a Allan Kardec o seu nome, essa existência lá no tempo das Galhas, o nome que ele tiver então, de Allan Kardec, e vai confirmar a missão que ele desempenharia na doutrina espírita. Embora Allan Kardec, em função da sua modéstia, da sua humildade, sempre recusasse essas afirmações do mundo espiritual. Porque ele compreendeu, para a sua felicidade, para a nossa, que no mundo espiritual se encontram espíritos como nós. Então, os espíritos desencarnados não são detentores da sabedoria suprema. São seres imperfeitos como nós, alguns mais ou menos melhorados. Então, é um erro muito grande nós endeusarmos um espírito que se comunica numa sessão mediúnica para dar algum informe, sem submeter ao crivo da lógica, da razão, do raciocínio. Porque ele é um espírito como nós. E pode trazer informações equivocadas. Pode errar, como nós também podemos. E Allan Kardec reconheceu isso logo no início, o que lhe preveniu de muitos erros, de muitos engodos. Então, esse espírito, ele era o protetor da família Baudin. E, ao mesmo tempo que participava dos seus divertimentos nas sessões mediúnicas, ele também sabia orientar, dar conselhos muito sérios para a família. Comecei ali a procurar resolver os problemas que me interessavam do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Chegava a cada sessão com uma série de perguntas preparadas e metodicamente arrumadas. Elas eram sempre respondidas com precisão, profundidade e de maneira lógica. Desde esse momento, as reuniões tiveram outro caráter, até porque outro tipo de espírito passou a frequentar aquela reunião. Espíritos de uma inteligência muito avançada, que atuaram no processo da codificação espírita. E isso nós precisamos levar em conta. Allan Kardec, antes de encarnar, ele veio para a Terra com a missão de codificar essa doutrina. Assim como cada um de nós, numa analogia distanciada, antes de encarnar, já fez um esboço da sua vida, das linhas gerais da sua vida, da missão que veio desempenhar na Terra. Para Allan Kardec ocorreu o mesmo. Então ele veio para a Terra com a missão de codificar a doutrina espírita. E ele foi secundado por espíritos de uma hierarquia muito elevada, que privavam, inclusive, da companhia do Cristo, governador espiritual da Terra, o espírito mais perfeito que já esteve encarnado na Terra.
que nos serve de modelo e guia, consoante a questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, estes espíritos é que atuaram na codificação espírita. E hoje, muitas vezes, nós preferimos ler outras obras que não têm uma profundidade doutrinária tão grande como estas obras da codificação, que são o alicerce do que nós chamamos de espiritismo. Uma casa não fica de pé sem as suas bases, sem os seus fundamentos. E os fundamentos do espiritismo estão no Livro dos Espíritos, estão nas obras básicas subsequentes. Então, a partir de então, as reuniões adquiriram um outro caráter. De início, não tiveram em vista senão a minha própria instrução. Mais tarde, quando vi que isso formava um conjunto e tomava as proporções de uma doutrina, tive o pensamento de publicá-las para a instrução de todo mundo. Foram as mesmas perguntas que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, fizeram a base de O Livro dos Espíritos. Em seguida, Allan Kardec vai participar das sessões na casa de uma outra médium, a senhorita Jafé, em que onde ele recebe o primeiro anúncio da sua missão, que é mais tarde confirmado na casa da família Baudin, e ali ele vai, em reuniões específicas, passar em revista todas aquelas questões que ele obtivera na casa da família Baudin. E, além desta médium, ele vai passar em revista as respostas que ele obtivera sob o controle de outros espíritos que se manifestaram através de mais de 10 médiuns diferentes, que ele fez questão de se servir, de se utilizar para ter um controle sobre as comunicações que ele estava recebendo e para consagrar um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que é a generalidade e a concordância do ensinamento dos espíritos. Toda vez que um ensinamento novo, porque a doutrina espírita é uma doutrina progressiva, evolutiva, acompanha a marcha da ciência e do pensamento. Então, toda vez que uma ideia nova precisa ser revelada pelos espíritos, ela é revelada por vários espíritos, através de diversos médiuns em diferentes partes do mundo. Então, um novo princípio só pode ser incorporado na doutrina espírita quando mesmo é revelado através de diversos médiuns e obedece aos critérios da lógica, do raciocínio e da razão. E para concluir, foi assim que mais de 10 médiuns prestaram a sua assistência para esse trabalho da codificação do Livro dos Espíritos. Foi da comparação e da fusão de todas essas respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes refundidas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que apareceu 18 de abril de 1857, e que é uma edição diferente da que nós temos hoje, era bem mais enxuta. Tinha menos questões, era em torno de 600, um pouco mais de 600 questões. O atual tem 1019 perguntas com as respectivas respostas. E é uma obra extraordinária, é uma verdadeira síntese do conhecimento humano, é a primeira obra espírita, é a obra que marca, repetimos, o nascimento, o aparecimento do espiritismo na Terra, encontra uma doutrina logicamente fundamentada, e é uma obra que nós precisamos, enquanto adeptos dessa doutrina, ler, reler e principalmente estudar, refletir e meditar. Então nós queremos que essa nossa colocação de hoje fique como um convite para conhecermos melhor, mais aprofundadamente o Livro dos Espíritos e a história da doutrina espírita. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe, depositando as suas bênçãos sobre nós e nos auxiliando a conhecermos cada vez mais essa doutrina veneranda, esses ensinos maravilhosos que atendem um objetivo principal de despertar as nossas consciências para esta nova era, inaugurada pela publicação do Livro dos Espíritos, a Era do Espírito. Sem mais delongas, transmitimos então a palavra para a continuidade dos trabalhos.